estão com frio? Boa noite. Foi mais fraco ainda. Estão com frio, né? E boa noite aos amigos que estão acompanhando pelo Face. Uma noite de muita paz, muita luz. E que Jesus nos abençoe, porque estamos na casa de oração, né? Vamos aqui para os nossos avisos tradicionais. Hoje eu vou inverter. Alguém está vindo pela primeira vez? Pode erguer a mão, não tem problema. Não, né? Então já estão todos familiarizados com a casa, né? Isso é bom. Aquele aviso tradicional para desligar os celulares, porque na hora das vibrações e da palestra pode ser que ele toque. E aí vai ficar muito deselegante, né? Ainda dá tempo, desliga o celular e vamos nos ligar com Jesus, nosso mestre por excelência. Continua a campanha para as 400 cestas básicas todos os meses, em que a nossa assistência social trabalha, distribui, faz um trabalho intenso para atender a todas estas famílias, ok? É que a gente tem uma sequência para passar, o Tadeu vai passando e eu quebrei a sequência lá. Então, pessoal, vamos lá para falar do nosso evangelho, que nós temos a transmissão via Zoom, todos os dias de segunda a sexta-feira. Estamos lá, os colaboradores, dando sequência para o evangelho no lar. Já estamos chegando em quase 1.600 noites, né, Fátima? Quase lá. Tem bastantes trabalhadores aqui que participam, que ajudam bastante, e outros trabalhos da casa, né? Outros dirigentes colaborando bastante neste evangelho. É uma coisa maravilhosa. A internet veio para nos ajudar. Como diz os amigos mais antigos, antigamente, para realizar o evangelho no lar, muito tempo lá atrás, de que de charrete, né? Em cima de uma mula, né? Tem muitas histórias aqui que a gente ouve na nossa casa. E agora tem lá o Zoom, o Facebook, tem tanta coisa, e às vezes a gente passa desapercebido, né? E está chegando o dia, Feira da Solidariedade, dia 21 de setembro, um domingo, é o dia que para tudo aqui nesta casa, né? Nos dedicamos à semana da feira, o dia da feira, para esta feira. E é um trabalho intenso, um trabalho de formiguinhas, mas é um trabalho maravilhoso. E nossa barraquinha vai ser de pizza, como todos os anos. Vamos estar com a pizza, o sorvete do Paz e Amor. Vamos estar trabalhando também com esse produto, né? Vamos estar com a nossa barraca bem na saidinha aqui do Paz e Amor. Todos estão convidados a passar lá, conversar, dar um abraço na equipe. A equipe vai se revezar das 4 horas da manhã, né, Tadeu? Tadeu, tem uma turma aí que chega cedo, 4 horas, 4h30, estamos aí. E depois, 8, 9 horas, começa a chegar os demais colaboradores. E vamos até às 5 da tarde, se Deus quiser. Vai dar tudo certo. Nós precisamos de vocês para nos ajudar. É um evento que dá um suporte para a casa de uns 3, 4 meses. Entenderam? A gente chega aqui, está tudo arrumadinho, tudo limpinho, organizado, né? As meninas limpando, banheiro cheiroso, as salas lá do piso tudo limpinho, daqui a pouco tem o segundo trabalho, está tudo limpo. Tudo isso, né? Tem um custo. E a gente precisa muito desta feira. Então ficam todos convidados a nos ajudar. As esposas podem vir, traz o cartão do marido e tal, depois faz um acerto com eles lá em casa. Né, Ronaldo? Você está dando risada aí, a Lúcia? É sério? E nós vamos para a programação da noite. Às vezes temos que dar um pouco de risada, né? Porque se for levar tudo sério,
a gente chora o dia inteiro. A programação de hoje vai ser da seguinte forma: a leitura da mensagem, Evangelho e prece inicial, estará com a nossa querida Valquíria Gonçalves, trabalhadora aqui da equipe. As vibrações, me socorreu hoje a Fátima Reis. Fatinha está ali já preparada para as vibrações. O colaborador que ia nos ajudar teve um problema extra. E hoje o tema é piedade filial. É com a nossa querida Sueli Pérez Marim. A Sueli participa de vários trabalhos da casa, palestrante, ajuda bastante, bastante. E faz um trabalho que a gente vai conhecendo aos poucos, que eu não sabia, né, dos cursos técnicos aí, profissionalizantes, com os assistidos. Trabalho fantástico, muito bom mesmo, né? Parabéns, toda a equipe. E ela é responsável por aquele chá, que a gente fala aqui mais lá em outubro, ela que é a responsável também na coordenação desse chá com a sua equipe. Então vamos iniciar. Muita paz, muita luz, que Jesus nos abençoe, que possamos assimilar o máximo a lição da noite. Vamos lá, Val. Acho que está quase. Está ótimo. Boa noite. Do livro Folhas de Outono, de Francisco do Espírito Santo Neto, ditado por Hamed. O Criador está em tudo e em todos, mas ele não pode ser circunscrito a nada, assim como a assinatura do artista está em sua obra. Deus igualmente está presente nas suas criações. Do Evangelho segundo o Espiritismo, de Allan Kardec, capítulo 14, piedade filial. O mandamento honra a teu pai e a tua mãe é uma consequência da lei geral da caridade e do amor ao próximo, porque não se pode amar ao próximo sem amar aos pais. Mas o imperativo honra implica um dever a mais para com eles, o da piedade filial. Deus quis demonstrar assim que ao amor é necessário juntar o respeito, a estima, a obediência e a condescendência, o que implica a obrigação de cumprir para com eles, de maneira ainda mais rigorosa, tudo o que a caridade determina em relação ao próximo. Senhor da vida, nós te agradecemos pela oportunidade desta noite, pelo encontro fraterno que nos reúne em torno do aprendizado, do consolo e da esperança. Que possamos abrir nossos corações à luz do Evangelho, sentindo tua presença a nos fortalecer, a nos acalmar os pensamentos e a nos inspirar a prática do bem em cada gesto do dia a dia. Que os amigos espirituais que aqui se encontram possam envolver este ambiente em paz e harmonia, para que cada palavra dita e ouvida seja um bálsamo de amor, renovando-nos por dentro a nos aproximar de Ti. Assim, Senhor, damos início a esta palestra confiantes em Tua proteção e amparo. Que assim seja, Senhor. A pessoa é grande. Boa noite a todos, que Jesus abençoe as nossas palavras. Desculpa a minha voz, hoje está bem ruinzinha. Nós vamos falar um pouquinho sobre a piedade filial. E antes, a gente tem que repassar por alguns ensinamentos do Evangelho que fazem com que a gente perceba
este ensinamento da piedade filial. Então, antes de a gente retornar à Terra, nós fazemos um grande planejamento. Isso se a nossa reencarnação não for compulsória, não for, eu estou dizendo numa reencarnação normal, natural, né? Nós fazemos um planejamento, a gente tem objetivos, colocam os nossos objetivos que vão nos nortear as nossas dificuldades, as coisas que nós vamos passar, aquilo que a gente tem que aprender, os nossos relacionamentos que nós temos que ter para o nosso crescimento. E nós vamos precisar saber quais são as missões que a gente tem que estar passando para que nós possamos aprender, crescer, se transformar. Então, esse planejamento, ele é feito e é tudo aceito por nós antes de vir. Como vai ser a nossa programação, tudo a gente já sabe, já aceitou, as nossas provas, as nossas expiações, e nós vamos vivenciando isso tudo na nova reencarnação. Para que isso aconteça, para todo esse planejamento acontecer, nós temos que ter a ajuda de uma família, para que a gente possa aportar no planeta, nesse planeta escola, planeta hospital, nós possamos ter o apoio, né? Para isso nós vamos precisar de um pai e de uma mãe e termos uma família. Só que nem sempre a coisa acontece da maneira que foi planejada. Então nós vamos lá no Livro dos Espíritos, na questão 582, e diz assim: pode-se considerar como uma missão a paternidade? E os espíritos, então, logo vão responder para nós que é claro, verdadeiramente, a missão de ser pai ou ser mãe é uma missão, né? E, ao mesmo tempo, um grandioso dever e que envolve mais do que a gente pensa, mais do que aquilo que a gente acha, que é muito maior ser pai e mãe do que aquilo do que a gente imagina na nossa cabeça, né? Deus colocou o filho sob a tutela dos pais, a fim de que estes o dirijam pela senda do bem, e lhes facilitou a tarefa, dando àquele uma organização débil e delicada que o torna propício a todas as impressões que ele vai arrecadar na próxima reencarnação dos ensinamentos e da convivência na família com os pais. Muitos há, no entanto, nos diz o Livro dos Espíritos, que mais cuidam de aprumar as árvores do seu jardim e de fazê-las dar bons frutos em abundância, do que de formar o caráter do seu filho, se este vier a sucumbir. Então, ele vai suportar as culpas e os desgostos e aquilo que for resultado da sua educação. Então, nós já vamos ver logo de cara, lá no Livro dos Espíritos, a responsabilidade dos pais. E nós vamos primeiro falar dos pais, para depois a gente ver qual é a parte dos filhos, né? Então, a responsabilidade já está toda programada, já está toda marcada. E aquilo que a gente combina, aquilo que a gente faz na espiritualidade, é o que deve ser cumprido aqui. Só que a gente depois não lembra mais. E aí acontecem alguns desvios na vida que a gente não se dá conta e que a gente sai pelo atropelo da vida, né? Ainda no Livro dos Espíritos, nós vamos entender, então, que os pais e os filhos escolhem a reencarnação em conjunto. Então, toda essa programação que a gente está falando, ela não é só feita pelos pais, ela é feita pelos filhos. Existe um encontro na espiritualidade, onde eles conversam, onde eles aceitam, onde eles entendem a programação e a
e por que de tudo aquilo? Por que aquela família? Por que aquele pai, aquela mãe? Por que aquela casa? Isso a gente vê tanto. O Chico até tem uma oração que diz que a gente está no lugar certo, na hora certa, na família certa, com os pais certos, porque faz parte dessa programação. A reencarnação, ela é bem estruturada, ela não é aleatória, ela é feita com uma estrutura na espiritualidade que a gente traz conosco, né? Então, eles escolhem em conjunto, por meio de um compromisso espiritual. A gente aceita e a gente se compromete na espiritualidade, nessa nova reencarnação, buscando a reparação, aprendizado, evolução, transformação e evolução das vidas futuras em comum entre eles, né? A escolha é motivada por laços pré-existentes já, laços que a gente já tinha anteriormente com aquele pai, aquela mãe, aquele filho, e que podem ser de afinidade, de necessidade, de reparação, de débitos de vidas passadas, né? Tudo para que essa expiação e aprendizado seja bom para ambos, para os pais e para os filhos. Então a gente vê que essa família ela é programada não só para os filhos, ela é programada também para os pais. A responsabilidade é mútua, né? O compromisso é mútuo. Para que tenha, então, uma jornada conjunta de superação de dificuldades e de um autoaperfeiçoamento. É uma coisa muito séria. Então, quando eu escolho um compromisso espiritual, no plano espiritual, antes da nossa reencarnação, os pais se encontram, tem aquele encontro antes da concepção sexual mesmo falada, a parte material, né, eu digo. Então, antes disso, existe o encontro, a espiritualidade prepara todo aquele ambiente e aí existe a concepção. Então, com objetivos e experiências terrenas de comum acordo de pais e filhos. Então, essas afinidades, elas são escolhas baseadas, às vezes, por afinidade já existente em outras vidas, em outras experiências, ou entre os espíritos, ou então também nas necessidades. Às vezes a gente não tem afinidade com aquele pai, com aquela mãe, ou vice-versa com os filhos, mas tem uma reparação para passar com eles. E aí a gente aceita passar aquela reparação. Então a gente vê famílias que às vezes o pai não se dá muito bem com o filho, ou a mãe não se dá muito bem com a filha ou com o filho, enfim. Então aquilo é uma expiação, a gente já sabe que é uma reparação, é um aprendizado, é uma oportunidade de ressarcir algum compromisso com aquele espírito em outras vidas, e a gente tem que ir buscar no Evangelho qual é o caminho de se manter essa família perante a tolerância, a calma, a paciência, a resignação e o aprendizado maior do amor, o amor puro e verdadeiro, quando a gente coloca dentro da gente esse amor de amar a gente como uma pessoa, como um espírito valoroso e saber amar o outro como um espírito valoroso também. Então isso tudo faz parte da família, desse aprendizado de experiências e que muitas vezes são de vidas passadas, né? A reencarnação, ela é vista como uma missão espiritual para todos nós, não é só para o pai ou para a mãe. E a família é o palco onde nos abriga para essa reparação, essa missão vivenciada e desenvolvida. É dentro da família que a gente consegue fazer tudo isso. Mas
a gente também entende que existem famílias que não conseguem estar ali agregadas, elas têm muita dificuldade de se manter, né? Mas a gente vai vendo aqui através do Livro dos Espíritos e do Evangelho. A missão dos pais é de conduzir e ensinar os filhos, despertar neles a consciência, a verdade, proteger nas fragilidades, mostrar caminhos, dar aconchego, dar o amor necessário para aquele espírito, fazer com que ele se sinta bem na sua reencarnação, que ele tenha possibilidades de crescimento, de transformação e de grandes aprendizados com esses pais. Os filhos são os grandes aprendizes, mas da mesma forma, como é um conjunto, como é aceito em comum acordo, esses filhos também têm muito a ensinar aos pais. Quantos que os filhos não nos ensinam? Não é verdade? Então, a gente também sabe que os filhos possuem responsabilidades. Eles não são isentos disso, incluindo o dever do respeito. Logo no trecho do Evangelho, a gente viu o respeito que os filhos devem ter aos pais, né? E o Evangelho vem destrinchar isso nesse capítulo e colocar para nós, acentuar bem o respeito pelos pais, acima de tudo. Se os pais não fizerem nada por nós, nada, nos abandonarem, nos deixarem no orfanato, não cuidar da gente, ou então não ignorar, seja o que for que eles fizerem, eles fizeram a oposição maior, que é nos colocar no mundo. E isso para nós é o mais maravilhoso que tudo, porque a gente teve a oportunidade de estar aqui para poder aprender. E qual é a responsabilidade desses pais que abandonam? Eles vão responder por aquilo que eles estão fazendo, e não são os filhos que devem responder por isso, né? Essa é a causa e efeito. Então, se os pais não cumpriram a sua missão, os filhos não têm que cobrar dos pais. Não são os filhos que têm que apontar dedo, não têm que recriminar, não têm que brigar, não, tem que deixar cada um com as suas responsabilidades. É o cumprimento das responsabilidades de cada um. Se o cumprimento ou o abandono dessas missões terá consequências de acordo com a causa e efeito. É a lei divina. É a lei divina que nos torna réus quando nós nos equivocamos e não cumprimos os nossos compromissos, né? A evolução é mútua dos pais e dos filhos. Eles estão juntos para esse trabalho de evolução. E a família é o ambiente dessa evolução, onde os pais e os filhos se apoiam em uma jornada contínua de aprendizado. E a superação das dificuldades depende da aceitação de cada um. Quem não tem dificuldades, quem não tem, entraves na vida que fazem com que a gente, às vezes, desanime, às vezes queira abandonar a família, faz de tudo para logo sair de casa e não ver mais os pais. Eu trabalho com as nossas alunas assistidas. Segunda-feira agora, uma aluna veio para mim e falou para mim que ela não estava se sentindo muito bem naquele dia, porque o filho dela havia morrido no dia anterior, e de manhã foi o enterro dele, e de tarde ela estava aqui para o nosso trabalho, para a aula dela, né? E eu falei, nossa, você veio, né, nessas condições, pode ir embora, eu não vou pôr falta para você. Ela falou, não, mas é que eu não tinha afinidade com o meu filho. Então, a gente vê este abandono. Ela ficou muito tempo sem ver o filho. Ela só foi no enterro do filho.
né? E aí a gente conversou com ela. E o que aconteceu com ela depois que o filho morre? Aí vem a culpa. E aí a pessoa carrega todo aquele caminhão emocional de culpa e transforma a vida num inferno, né? Quando a gente ainda pode ressarcir isso aqui, agora, enquanto a gente está aqui, junto na reencarnação. Eu não tinha muita afinidade e proximidade com meu pai, mas eu tive a oportunidade, por umas contingências da vida, de cuidar do meu pai 6 anos com Alzheimer. Eu fui a tutelar dele, eu cuidei dele, eu tive a possibilidade de ter um anjo amigo de uma cuidadora que me ajudou muito, e eu tive essa grande oportunidade de conviver com meu pai 6 anos e de poder falar para ele no último dia da sua existência o quanto eu era agradecida por ele ter me dado a oportunidade de ter reencarnado. E ele me entendeu. E ele me escutou e me entendeu nas últimas instantes da vida dele. Então, eu digo a vocês a importância disso para todos nós. Não só pais, não só filhos, mas para todos nós que convivemos, isso é muito importante na nossa vida. A gente cumprir um papel, mesmo que lá atrás, na nossa adolescência, a gente não tenha muita cabeça, mas lá na frente a gente tem a oportunidade de ressarcir sempre, porque o plano espiritual, Deus nosso Pai, nos dá essa grande oportunidade sempre, né? Então, a missão dos filhos, nos diz o livro dos Espíritos e nos diz o Evangelho nessa lição, é a responsabilidade. Não é uma troca. Se nós nascemos, fomos cuidados, a gente não sabia andar, não sabia comer, não sabia falar, nós fomos cuidados, nós fomos encaminhados. E depois nós trocamos de papéis. Aí nós vamos ter que ajudar, nós vamos ter que ensinar de novo meu pai. Eu tive que ensinar a comer, a se portar, ele fazia tudo de qualquer jeito. Então, trocam-se os papéis, né? Então, a responsabilidade dos filhos é não abandonar os pais. E não achar que qualquer canto serve para deixar eles lá de qualquer jeito. Está lá no Evangelho, está nessa lição do Evangelho. A nossa responsabilidade é do respeito por aqueles que nos deram a grande oportunidade de estar aqui. Planeta escola, planeta hospital. Nós estamos aqui para aprender e para se curar. E alguém, um casal, num dia, num instante, nos deram essa grande chance de estarmos aqui, porque aqui a gente consegue aprender muito mais, passando ali na pele as dores, os sofrimentos, as doenças que vêm, tudo que nos fazem crescer. Porque a primeira vez que eu fui dar uma palestra há alguns anos aqui, a Olívia me pediu para fazer a palestra sobre a dor. Eu falei tão mal da dor. A dor, porque a dor... Nossa, depois ela me chamou, ela falou, Sueli, a dor é uma companheira, ela é maravilhosa, ela é a campainha que faz com que a gente desperte para aquilo de errado que a gente está fazendo. Falei, nunca mais eu vou falar mal da dor, nunca mais. No Paz e Amor, nunca mais alguém vai me ouvir dizer que a dor não é boa. Ela é boa, ela é maravilhosa, porque ela faz a gente crescer. Porque de todo problema que a gente sai, ou de doença, ou um problema físico, material, a gente sai diferente. E aquilo que a gente passou fez a gente ficar mais forte, mais firme, mais corajoso, como dizia a minha querida mestra Dona Emília. Você tem que ser firme, forte e corajoso, e repetir isso todos os dias, né? Então, a gente tem que entender que nós não estamos aqui para recriminar nosso pai, nossa mãe, nossa família, os membros que estão junto conosco. Nós estamos aqui para agradecer,
por eles estarem conosco, porque nós aceitamos, nós fomos de comum acordo, porque era a família que nos ia fazer melhor cada dia. Então, honrar pai e mãe, a fim de viverdes por muito tempo na terra que o Senhor vosso Deus vos dará, é o primeiro mandamento que tem uma promessa a se cumprir. Esse é o primeiro mandamento, porque ele diz, honrar pai e mãe, a fim de viverdes por muito tempo na terra que o Senhor vosso Deus vos dará. Né? Tem uma condição para você honrar pai e mãe. Como Kardec estruturou o Evangelho, nesse capítulo 14, o anterior é o que a vossa mão esquerda não saiba o que a direita faz. Né? É um capítulo sobre caridade. E o outro que vem depois, o 15º capítulo, ele vem nos dizer... fora da caridade não há salvação. Então, o capítulo 14, honrar pai e mãe, ele está no meio de 2 capítulos que falam sobre a caridade. Então, se a gente for fazer uma junção, por que está no meio honrar pai e mãe? Porque é uma caridade para nós, em primeiro lugar, que nós fazemos para nós mesmos, e para os outros, para a nossa família, para os nossos pais. Não é verdade? André Luiz, para finalizar, no livro Evolução em 2 Mundos, ele retoma no capítulo 20 os 10 mandamentos, tudo novamente, mas só que ele reescreve os 10 mandamentos em uma linguagem mais moderna, de uma maneira diferente. Então, no mandamento 4, ele põe assim, lembra-te que a tua dívida com seus pais terrestres é sempre insolvável, por sua natureza sublime. Insolvável quer dizer que não consegue ser paga. Então, a nossa dívida com nosso pai e nossa mãe, nós nunca vamos conseguir pagar. Então, vamos correr atrás para a gente fazer o nosso melhor, para que fique pelo menos um pouquinho perto de findar a nossa dívida, já que por completo a gente não vai conseguir, de tão importante que eles são para todos nós. Muito obrigada. E assim, queridos irmãos de caminhada, vamos fechando os nossos olhos, envolvendo nossa irmã com essa palestra tão linda sobre os pais, sobre os deveres dos filhos, com muito amor, com muito carinho e agradecimento, pois ela nos deu uma preciosa lição, que possamos usá-la em nosso viver e conviver. Estamos aqui, irmãos, reunidos nesse ambiente de luz, e o médium que carinhosamente se preparou para esse momento vai iniciar a terapia do passe. Ele não vai lhe tocar fisicamente, pois ele está vinculando energias próprias amplificadas pela ação dos espíritos bondosos, que nos abençoa, nos conhecem. Por isso, irmãos, precisamos estar receptivos para não nos distrair. Vamos então juntos nesse momento, mentalizando uma luz branca que entra no topo de nossa cabeça e é absorvida pelo corpo espiritual, nos trazendo cotas de saúde ao nosso sistema nervoso central. Na altura de nossa testa, uma luz dourada como um solzinho vem renovando nossos pensamentos, nos trazendo soluções para os nossos desafios. Agora,
somos beneficiados com uma luz azul, prateada, na altura de nossa garganta, no nosso aparelho fonador. Que possamos usar nossas palavras para orientar, para elevar e para esclarecer. Pedindo também pelas glândulas tireoides e paratireoides, que possam receber energias de saúde, de equilíbrio. Essas luzes descem ao nosso cardíaco, através de um rosa amoroso, que beneficia todo o nosso aparelho cardiorrespiratório. Agora, na altura de nosso estômago, imaginemos uma luz verde esmeralda brilhante, que vai sendo usada pelos espíritos benfeitores, desalojando de nossa presença espíritos infelizes, que porventura tenhamos entrado em sintonia, que são retirados e acolhidos na espiritualidade dessa casa com o mesmo carinho que nós fisicamente somos aqui recebidos. E assim, essas vibrações amorosas passam pelo genésico, desce pelas nossas pernas, passando pela sola de nossos pés, subindo pela parte posterior de nossas pernas, chegando assim à nossa coluna vertebral, envolvendo vértebra a vértebra, nos deixando firmes, fortes e valorosos. E após o nosso passe, aqui todos reunidos, criou-se um ambiente favorável para doarmos energias de paz, energias de equilíbrio para toda a humanidade. Vamos doar o que nós temos de melhor, pois temos a genética de Deus em nós. Somos divinos. Vamos mentalizar nosso querido planeta Terra, enviar uma energia enorme de paz, de equilíbrio, de maneira que essa oração sincera contribua para toda a nossa família universal. Que aqueles que estejam mais entendidos na paz, que possam contaminar aqueles que ainda relutam em seres felizes. Vamos também vibrar pelos nossos lares e pela nossa família, porque lá nós também podemos fazer a diferença, aceitando o compasso de entendimento do outro, orando por aqueles que mais precisam, seja por estar doente do corpo ou da alma. Vamos também orar pelos nossos amigos, pelos nossos locais de trabalho. E agora, irmãos, vamos nos unindo numa caravana fraterna e vamos caminhando pelas ruas, amparando aos nossos queridos irmãos moradores de rua. Vamos vibrando para que eles possam receber um copo de água limpa, um prato de alimento, um sorriso, um abraço, um consolo. A nossa caravana segue, todos unidos. Ela vai passando pelos orfanatos, amparando aquelas crianças que ali se encontram, para que elas sejam amparadas, queridas e amadas por aqueles que ali trabalham, por aqueles que ali são voluntários, para que cresçam firmes, fortes e valorosos, para que possam contribuir por uma sociedade mais justa e amorosa. A nossa caravana também, ela adentra agora pelas casas de repouso, pelos asilos, abraçando os vovôs e as vovós que lá se encontram. Que elas recebam do nosso abraço aquele carinho que muitas vezes a família não vai ali levar e aquecer aqueles coraçõezinhos. Que eles sejam amparados por essa luz. E a nossa caminhada, ela continua. E agora nós vamos adentrar aos hospitais. Imagine aquele hospital que você conhece. Adentre com nossa caravana até ele.
envolvendo desde a sua entrada os seus funcionários que ali estão na portaria. Nós vamos passando pelo pronto-socorro, amparando os médicos e enfermeiros que ali estão naquele plantão, que muitas vezes é tão doloroso. E nós continuamos a nossa caminhada, subindo até as enfermarias, aos quartos, envolvendo todos ali que se encontram no leito. Vamos envolvendo também todos os médicos, enfermeiros e funcionários. E assim caminhamos pelos centros cirúrgicos, pelas UTIs, levando o nosso abraço, levando a nossa força, para que a cura chegue àqueles doentes que ali se encontram. E a nossa caravana continua firme, e ela agora vai andando pelos lugares onde se encontram nossos irmãozinhos entregues às drogas, sejam nas ruas, sejam nas biqueiras, sejam nos locais em que eles se encontrem, para que eles encontrem a força para conseguir abandonar o vício, para que consigam aceitar a ajuda e sair deste caminho. A nossa caravana também abraça os familiares, para que eles não abandonem esses nossos irmãozinhos e para que eles possam ser envoltos em muito amor, para que consigam se desvencilhar desse vício. A nossa caravana passa também pelos presídios masculinos e femininos, sem julgar ninguém, levando um abraço e pedindo que aqueles corações, muitas vezes endurecidos, sejam acolhidos, que tenham a vontade de se restabelecer, que tenham a vontade de trilhar um caminho melhor, para que possam reintegrar a sociedade. E assim, continuamos o nosso caminho, abraçando a cada irmão que encontramos, levando um sorriso, um carinho. E também, agora a nossa vibração vai pelas urnas que se encontram no início ali do nosso salão, pelos encarnados e desencarnados, que todos os nobres ali sejam acolhidos pela Mãe Maria de Nazaré, por Jesus e por Deus nosso Pai. Pedimos também com imenso carinho pela nossa casa de paz e amor, por todos os espíritos amigos e protetores que aqui mantêm em pé essa casa. Pedimos também pelas casas Coirmã, Caspage de Guaianazes, Acrepada de Ferraz de Vasconcelos, por todos os nossos irmãozinhos adictos que ali estão. E assim, pedindo por toda essa família universal, como sempre nós nos cansamos de pedir e vamos pedindo um pouquinho mais. Nesse momento, nós vamos pedir pela fluidificação de nossas águas. Água essa que, se nós esquecemos de trazer, nós vamos, quando chegar em casa, colocar um copo com água na nossa cabeceira e pedir que esses espíritos que estão aqui, que envolvam também essa água. Espíritos esses compostos pelos doutores, médicos, biólogos, pelos químicos, farmacêuticos, pelos nossos queridos pretinhos e pretinhas velhas, indígenas e caboclos, filhas de Maria de Nazaré, que todos buscam na natureza, nas suas folhas, flores, frutos, galhos, nas águas límpidas das cachoeiras, todos os remédios que necessitamos, que serão macerados e depositados em nossa água. Se estivermos fazendo uso de um remédio físico, que essa água seja engolida justamente com esses medicamentos. Caso não estejamos tomando nenhum medicamento, que ela também seja tomada com muito respeito, precedida de uma prece, agradecida, porque ela nos vai dar não só o remédio físico, mas o remédio espiritual e o remédio mental para a nossa psique. E assim, queridos irmãos, agradecidos por esse trabalho tão lindo, que possamos levar aqui todo esse bem que nós recebemos, todo esse carinho da espiritualidade amiga, e que possamos multiplicá-los no nosso dia a dia, e que possamos nos fortalecer, que essa nossa luz
envolvam todas as pessoas do mundo, envolvam todos os profissionais, policiais, médicos, bombeiros. Que assim a nossa humanidade caminhe em passos de paz, em passos de sabedoria. E agradecidos então, vamos agradecendo a Jesus, nosso Pai, a Deus, nosso Mestre. E assim em pensamento vamos dizendo: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoai, Senhor, as nossas dívidas, à medida que perdoamos todos os nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, mas antes, livra-nos de todo mal, pois em Ti é o reino, o poder e a glória para todos sempre. Assim, agradecidos pela presença de todos, desejamos uma boa semana e até a próxima terça-feira, com a graça de Deus e do Mestre Jesus. Boa noite a todos, muita paz. Até a próxima terça. Bom retorno. De luz, paz e amor em Jesus.